Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá a todos, muito bom dia, sejam muito bem-vindos à edição número 35 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é sexta-feira, dia 22 de setembro de 2023 e como é sexta-feira, o que isso quer dizer é que hoje é dia de live. Ora, eu todas as sextas-feiras, ao meio-dia e meia, estou em direto no meu canal de YouTube para conversar convosco acerca da atualidade futebolística, acerca daquilo na atualidade futebolística que vos chamar mais a atenção. Podem aparecer no live chat e eu lá estarei para vos responder em direto e para ler os vossos comentários a essa mesma atualidade. Não sei se quem está aqui já esteve na live ou não, ou se vai para a live daqui. Porquê? Porque a live é primeiro, entra ao meio-dia e meia e depois este Futebol de Verdade regular, emissão regular, que geralmente entra ao meio-dia, ou devia entrar ao meio-dia e meia, não tem sido assim, porque o programa tem atrasado invariavelmente por causa dos tempos de renderização e dos tempos de aprovação por parte do YouTube, mas este deveria entrar ao meio-dia e meia todos os dias, hoje vai entrar assumidamente mais tarde, para a malta poder primeiro estar na live e depois assistir, então, ao programa normal do dia, a edição 35 do Futebol de Verdade. Para serem avisados sempre que há conteúdos novos no meu canal de YouTube, o melhor que têm a fazer é muito simples, é só inscreverem-se no canal, e aqui fica o link para poderem fazê-lo, e uma vez que já estarão inscritos no canal, clicarem em cima do sino para ativarem as notificações. Depois, se tiverem as notificações ativas nos vossos dispositivos, sejam eles móveis ou de secretária, o YouTube avisar-vos-á sempre que houver novos conteúdos no meu canal, para poderem, por exemplo, garantir que sempre que há uma live vocês estão lá para conversar, para fazerem, ouvir as vossas opiniões e para fazerem as perguntas que quiserem fazer, que eu no direto responderei. Bom, hoje aqui o que é que vai haver? Duas coisas. Q&A, com resposta a duas perguntas vossas, uma vinda da caixa de comentários do programa de ontem, aqui mesmo, no meu canal de YouTube, e a outra vinda da chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord. E ao meu servidor de Discord, já sabem, acedem os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. É um dos muitos benefícios que há na subscrição premium do meu Substack, do meu trabalho como jornalista independente dos grandes grupos de mídia. Mas não há só Q&A. No final desta emissão do Q&A, ou no final do Q&A, vamos ter ainda a reposição do Futebol de Verdade Flash relativo ao Sturm Graz 1 Sporting 2 de ontem à noite, e este Futebol de Verdade Flash já foi entregue ontem à noite, precisamente, aos subscritores premium do meu Substack e aos membros premium do clube do meu canal de YouTube. Quem está nessas duas categorias, em alguma dessas duas categorias, já pôde ver ontem à noite o meu comentário de 15 minutos ao Sturm Graz 1 Sporting 2. Quem não está, ou porque acha que não deve, ou porque não pode, ou porque não quer, mas mesmo assim quer ver esse comentário, pois muito bem, ele fica aqui desde já livre para quem quiser ver no final do Q&A da emissão de hoje do Futebol de Verdade. Mas vamos então entrar com o Q&A, porque há duas perguntas para responder e são boas. Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, vamos lá então passar às duas perguntas que eu selecionei das que foram deixadas ontem nas várias emissões do Futebol de Verdade que estiveram disponíveis no meu canal de YouTube. Essa é uma delas, a pergunta que vem do YouTube, e também na chatroom Perguntas do Discord, que está no meu servidor de Discord para os subscritores premium do meu Substack. Ora, a pergunta que eu escolhi entre as perguntas que foram deixadas no YouTube já está aí à vossa vista. Vem do The One Greco, que eu fui ver, e se chama Luís, é tudo aquilo que eu consigo perceber. E, bom, o Luís pergunta o seguinte: o António Tadeia era homem para subscrever ou até liderar um movimento de adeptos para mudar o que está mal no futebol nacional? Daria a sua cara e reputação profissional para dar força a um movimento que pressione a Liga, a FPF e os patrocinadores a fazerem mudanças estruturais no nosso futebol? Luís, como é que eu lhe hei de dizer isto?
Eu não ando à procura desse tipo de situações, repara. Eu acho que isto funciona muito melhor se estiver cada macaco no seu galho. Serei homem, obviamente, para subscrever todas as campanhas e petições que me parecerem justas, e já fiz, em alguns casos, não só no futebol como noutras áreas. Já terei mais dificuldade em encarar essa sugestão que faz aí, que deixa aí, de liderar, seja o que for. Não, eu sou jornalista, sou comentador, sou analista de futebol e acho que o melhor contributo que eu posso dar para a reforma do futebol em Portugal é aquele que tenho vindo tentar a dar, que é expor as minhas reflexões acerca daquilo que está mal. Depois, para liderar esse tipo de situações, tenho logo à partida de vários problemas que se me atravessam. Para já, liderar uma campanha dessas é uma coisa que requer tempo de que eu não disponho, porque, lá está, o tempo que tenho gasto muito a trabalhar e, portanto, acabo por dar o meu contributo através desse trabalho, mas também, francamente, não estou a pensar dar o meu contributo de outra forma qualquer, porque aquilo que posso, muitas vezes, é lamentar que o produto das reflexões que eu vou fazendo e que outros vão fazendo também de patamares semelhantes ao meu, ou superiores ao meu, ou inferiores ao meu, com mais seguidores, com menos seguidores, acabem muitas vezes por ser desprezadas, não só por quem manda no futebol em Portugal, mas também por ser desprezadas por quem usufrui ou devia usufruir do futebol em Portugal. Eu já tento muitas vezes dar o meu contributo para a reforma e ultimamente tenho batido muito na tecla que me parece particularmente importante, que é a tecla das narrativas tóxicas que vão sendo criadas e que só prejudicam o futebol em Portugal, sobretudo porque arrastam nelas boa parte daqueles que deviam ser os usufrutários do futebol em Portugal. E aqui a referência à fruta não tem nada a ver, não é piada, é mesmo isso, usufruir. Porquê? Porque muitas vezes essas campanhas tóxicas que os clubes lideram através não só dos seus meios oficiais, das suas newsletters, das suas televisões, eles acham que podem retirar benefícios desportivos daí, porque fazem passar uma narrativa segundo a qual são sempre prejudicados, porque fazem passar uma narrativa segundo a qual os rivais são sempre beneficiados, porque fazem passar uma narrativa segundo a qual eles são bons e os outros são maus, e tanto dessa forma não só coagir equipas de arbitragem, organismos disciplinares e a própria maioria dos adeptos que depois se manifesta, e isso acaba por ser muito negativo, porque atrás disso vai muita gente. Funciona um bocadinho como o flautista da Amelim da história, porque eles estão ali a cantar ou a tocar canções de encantar, e há muita gente que vai atrás e se deixa iludir e está a caminhar para a morte certa do futebol em Portugal, porque é isso que vai acontecer. Se, enquanto as pessoas continuarem a alinhar neste tipo de discurso, e depois vemos que muita gente vem para as redes sociais, ouviu aquilo e vem repetir aquilo, e então eu acho imensa piada, às vezes acho piada e não acho, enfim, é triste, porque eu escrevo um texto qualquer ou faço um post qualquer sobre alhos e aparecem dezenas de pessoas a comentar sobre bugalhos, porque foi isso que ouviram e é isso que lhes interessa, é isso que neste momento elas incorporam. Acabam por incorporar as queixas que só vêm prejudicar a globalidade do futebol em Portugal. Eu sou por um futebol mais limpo, como é evidente, todos somos. Não há ninguém que chegue aqui e diga assim, não, eu sou por um futebol onde se roube. Eu sou por um futebol com corrupção. Eu sou por um futebol com violência. Eu sou por um futebol com desigualdade de tratamento. Não, eu sou por um futebol mais limpo, mas tenho a certeza absoluta de que a melhor maneira de lutar por um futebol mais limpo não é andar a fazer campanhas permanentes, a espalhar permanentemente narrativas que na verdade só visam recolher benefício próprio e retirar benefício aos outros, ou eventualmente até conseguir prejuízo para os outros. Como toda a gente anda a fazer isso acaba por ser um dos temas nos quais eu tenho batido muito. Já não bato assim tanto, eu não tenho batido assim tanto, embora também já o tenha feito, relativamente, por exemplo, à forma como são tratados os adeptos. E este é um tema particularmente importante numa reforma eventual do futebol em Portugal. Acho que cada vez mais o futebol tem que perceber, enfim, cada vez mais o futebol é um produto de consumo através de plataformas que vão muito para lá da presença no estádio. Isto é,
Seja televisão, sejam plataformas de streaming, sejam conteúdos como o Futebol de Verdade, que está aqui disponível no YouTube, quem consome futebol está a diversificar bastante a forma como consome futebol. Se há 40 anos consumir futebol passava exclusivamente por ir ao estádio, e eventualmente, muito de quando em vez havia um joguinho na televisão e a malta consumia. Havia a capacidade para ler os jornais desportivos e a malta consumia, mas não havia mais nada. Não havia programas de televisão todos os dias, não havia debates sobre... Enfim, nada. Rigorosamente nada. Ora, hoje em dia há muitas maneiras de consumir o produto de futebol. E as maneiras que há para consumir o produto de futebol estão, de certa forma, a desfocar quem produz daquilo que devia ser ainda assim a base, que é o consumo no estádio. As pessoas estão cada vez mais, as pessoas que são responsáveis pelos clubes, pelas ligas, estão cada vez mais focadas em melhorar a experiência do consumidor de sofá, do consumidor que fica a ver no telemóvel, que fica a ver, enfim, que fica a ver os debates, que fica a ver... estão a deixar para trás a experiência do consumidor que vai ao estádio. E, guess what? Depois acaba por ser pior a experiência de quem está a ver em casa, se houver pouca gente no estádio. Já todos ouvimos dizer que uma transmissão que não tenha gente nas bancadas é uma transmissão de pior qualidade. E, portanto, eu acho que é um erro este foco cada vez maior das ligas, de quem é responsável pela produção do espetáculo de futebol, no consumidor de sofá. Isto é, tem que se começar a pensar cada vez mais no consumidor que vai ao estádio. Tem que se começar a pensar cada vez mais em melhorar a experiência do consumidor que vai ao estádio, em melhorar a experiência do consumidor que vai ver os jogos fora de casa da sua equipa. Não é possível continuarmos a ter, em véspera de dias de trabalho, marcados para, aos domingos à noite, às segundas à noite, marcados para as 8 da noite, para as 9 da noite, jogos em que a equipa que joga fora obriga os seus adeptos a fazer distâncias de 300 ou 400 quilómetros. Não é? Já estamos a ver que se uma equipa começa um jogo às 8 da noite, de um domingo à noite, o jogo acaba às 10, sair do estádio e não sair são 11, fazer 300 quilómetros, nunca se está em casa antes da 1 da manhã e esse não se parar para comer. Porque se parar para comer, então a coisa pior ainda. Portanto, isto já devia, obviamente, ter sido abolido. Porquê é que não é abolido? Porque aí colocam-se os interesses do operador, que quer ter os jogos mais tarde, para os ter desencontrados dos jogos do campeonato inglês. Hoje em dia, o Moreirense Portimonense concorre no mesmo patamar. Se há 40 anos eu estava aqui, ou eu vivia em Moreira de Cónegos, e não podia fazer outra coisa para consumir futebol, a não ser ir ver o Moreirense Portimonense. Hoje em dia, se o Moreirense Portimonense for ao domingo às 3 da tarde, à mesma hora do Manchester City Arsenal, eu penso duas vezes e digo assim, espera lá, se calhar fico, mas é em casa a ver o Manchester City Arsenal. E, portanto, aquilo que o operador está a fazer é puxar, até mesmo quem está a ver na televisão, opte, se calhar, pelo outro jogo. E, portanto, a tendência do operador é puxar esse Moreirense Portimonense para as 8 da noite de um domingo, onde já não há Manchester City Arsenal. Porquê? Porque nas ligas estrangeiras não se joga às 8 da noite do domingo. Aliás, é uma das coisas que está, neste momento, em cima da mesa no novo contrato televisivo da Premier League, é a possibilidade de passar a haver jogos ao domingo à noite. E está a ser uma confusão pegada em Inglaterra porque os adeptos não querem jogos ao domingo à noite. Tal como o futebol à segunda-feira à noite acabou por ser também abolido numa série de países, porque não é a coisa que os adeptos queiram. Portanto, há uma série de dossiês que eu acho que têm que ser abordados de outra forma e, obviamente, estou disponível para ajudar a refletir sobre eles, como é evidente. Isso não... Aliás, é isso que eu faço aqui no meu trabalho. Se vocês costumam ler aquilo que eu escrevo, se costumam ver as emissões do Futebol de Verdade, se costumam ver-me na RTP, agora tenho uma nova plataforma, falo geralmente às 10 para as 8 da manhã na Antena 1 também. Portanto, é isso que eu faço. Não estou, obviamente, a pensar em liderar nenhuma
campanha, nem tenho nem capacidade, nem tempo, nem notoriedade para poder fazer uma coisa dessas. Como é evidente, isso aí está... Agora, que acho que quem gera o produto de futebol devia levar mais em linha de conta, olhar menos para o próprio umbigo e levar um bocadinho mais em linha de conta aquilo que são as opiniões de quem está fora, de quem reflete sobre o tema de forma séria e não apenas em função de interesses clubísticos, em função de interesses parciais, acho que sim, acho que deviam. E todas as reflexões acabam por ser positivas e há muita gente, até mesmo adeptos de clubes e páginas de adeptos de clubes e perfis de adeptos de clubes no Twitter, que refletem muito sobre o produto futebol, e eu aqui falo sempre dos meus amigos João Gonçalves, o Pedro Varela e o Miguel Lourenço Pereira no Fever Pitch, no encontro de três rivais, porque eles, geralmente, sendo cada um de um clube, conseguem ter uma reflexão sempre muito válida acerca destes problemas, que são os problemas que preocupam os adeptos e quem quer melhorar aquilo que é a experiência do adepto que vai ao estádio. Não necessariamente apenas do adepto que fica a ver pela televisão ou pela plataforma de streaming ou até fazer Inácio e a ver através de streams ilegais, porque também há muita gente que faz isso em função daquilo que custa o futebol. Bom, respondida então a pergunta do Luís, deixem-me dizer-vos que há mais uma pergunta para responder aqui no Q&A. E é a pergunta que vem do meu servidor de Discord e que já está aí também para vocês poderem ler ao mesmo tempo que eu. É uma pergunta do Jorge Fernandes, um dos adeptos do Belenenses, que é subscritor premium do meu Substack. E o Jorge Fernandes pergunta o seguinte. Boa tarde, António. No próximo sábado, dia 23 de setembro, faz 104 anos que nasceu num banco de jardim um dos grandes clubes portugueses, o Clube de Futebol Os Belenenses. Após 7 anos da sua fundação, já era campeão nacional. Nos anos 40, só por uma vez falhou os 3 primeiros lugares e nessa mesma década disputou 4 finais da Taça de Portugal, tendo ganho uma. Qual foi o marco da história em que passou de um dos grandes que disputava sempre os títulos nacionais para um clube a meio da tabela? Foi a construção do Estádio do Restelo? Foi a perda do campeonato de 54-55 na última jornada? Foram os 7-0 nas Antas nas últimas jornadas no campeonato disputado em 58-59 entre Porto, Benfica e Belenenses? Nestes últimos anos, tenho assistido a uma dinâmica positiva do Belenenses com estas 5 subidas consecutivas, mas ainda assim, longe dos holofotes que a sua história pede, diz o Jorge. Olhem, antes de mais, parabéns antecipados ao Belenenses. Faz anos no sábado, amanhã, portanto. Depois, há alguma dificuldade. Eu gosto muito de história do futebol. Tenho alguma dificuldade em identificar um ponto em específico para dizer foi aqui. Como dizia o professor José Armando Saraiva, foi aqui, não é? Não. Tenho alguma dificuldade para o dizer. Acho que foi um processo gradual. O Belenenses, recordemos, foi campeão nacional em 46. Ganhou a Liga em 1946. Já nessa altura, antes de 46, foi muitas vezes terceiro ou quarto classificado. Tinha sido sexto classificado em 44. Depois do campeonato ganho em 46, em 50 ainda ficou atrás do Atlético. Em 51 foi nono classificado. Portanto, já era uma equipa que não conseguia ficar à frente de mais do que um dos grandes ao mesmo tempo. Ou ficava à frente do Porto, ou ficava à frente do Sporting, ou ficava à frente do Benfica, mas nunca ficava à frente de 2 dos 3 grandes. Tem aquilo que me parece ter sido uma espécie de último extrator no campeonato de 55. Em condições normais, o Belenenses teria sido campeão de 55. Enfim, não sou capaz de dizer aqui que era a melhor equipa de 55, mas aparente, tudo indica que sim. É aquele campeonato que o Belenenses perde com o empate em casa contra o Sporting na última jornada. O Belenenses empata esse jogo 2-2 com um gol do Martins, mesmo ali quase no fim, e dessa forma o Sporting, marcando esse gol e empatando esse jogo, entregou o título de campeão nacional ao Benfica, que à mesma hora estava a jogar em casa com o Atlético e ganhou, salvo erro, por 3-0. Mas tudo indica que essa equipa do Belenenses era de facto a melhor da primeira divisão. Depois disso, o Belenenses ainda fez 4 terceiros lugares
nos 5 anos seguintes, lá está, mais uma vez, fica à frente de um dos grandes, mas não fica à frente dos dois, e nos anos 60, de facto, cai bastante. Foi a partir dos anos 60 que o Belenenses se transformou numa equipa de meio da tabela. Agora, vamos perceber porquê. Eu acho que os anos 60 são os anos da firma. Enfim, enquanto nos anos 50 havia um panorama de futebol nacional muito equilibrado, em que fomos tendo campeões alternados. Quando acaba o período dos 5 violinos, começa a haver um período em que, enfim, esse campeonato de 59, de que o Jorge aqui fala, que é o campeonato de que muitos recordam como o campeonato do calabote, que o Futebol Clube do Porto acabou por ganhar por diferença de golos ao Benfica, e para essa diferença de golos muito contaram os tais 7-0 que o Futebol Clube do Porto aplicou ao Belenenses numa das últimas jornadas. Mas, e para saberem um bocadinho melhor, eu ainda não fiz... enfim, já lá vamos, já vou explicar isso. Mas ia dizer que nesse campeonato ainda há ali os anos 50 são de facto uma altura em que há não há uma hegemonia, a seguir ao fim da equipa dos 5 violinos do Sporting, não há uma hegemonia clara, ela vai sendo repartida entre todos os grandes, mas a partir dos anos 60, sobretudo com a construção do Benfica campeão da Europa, 61 e 62, no segundo ano já com o Eusébio, a construção do Benfica europeu, o Benfica esteve em várias finais da Taça dos Campeões Europeus nesse ano, levou também a que em Alvalade nascesse um Sporting que se sentia na obrigação de rivalizar com o Benfica. E os anos 60... por causa destas duas grandes potências, e o Sporting dos anos 60 não ganha assim tanto, apesar de ganhar uma taça dos vencedores das taças, não ganha assim tanto a nível interno, porque o Benfica era de facto muito forte, mas esta é uma altura em que o Benfica e o Sporting secam tudo, inclusive secam o Belenenses e secam o Porto. O Porto desaparece também completamente. O Porto, depois de ter sido campeão em 59, só voltou a ser campeão em 1977, salvo erro. Portanto, foram praticamente 20 anos de jejum. Não, 78. 77 ainda é o Benfica. Foram 19 anos de jejum. O Porto é campeão em 78. O que é que isto significa? Que houve ali duas equipas que monopolizaram tudo. E é isso que marca a transformação do Belenenses de uma equipa que ainda estava lá em cima, ainda lutava, ainda conseguia um terceiro lugar aqui e acolá, às vezes imiscuía-se na luta pelo título, numa equipa que, de facto, passou a ser uma equipa de meio da tabela. O Belenenses, durante esse período, ainda conseguiu ali uma pequena reação. É a segundo classificado em 73, é a terceira em 76, uma equipa do Pérez Bandeira, uma equipa que tinha o Gonzalez, mas lá está, o Gonzalez depois saiu, foi para o Porto, o Godinho também, enfim, uma equipa que tinha alguns, Quaresma, Godinho, Gonzalez, tinha alguns bons jogadores, mas já não era uma potência consolidada como chegou a ser nos anos 40. Depois, a machadada final é dada em 82, quando o Belenenses desce de divisão pela primeira vez, e a partir daí eu acho que deixou de ser legítimo falar do Belenenses como um dos grandes. Os três grandes do futebol português são aquelas três equipas que nunca jogaram a segunda divisão. O Benfica, o Futebol Clube do Porto e o Sporting. Depois, enfim, há períodos em que estão uns mais por cima, períodos históricos, há outros períodos em que estão outros. O Belenenses nunca foi hegemónico no futebol nacional, ao contrário de qualquer dos outros três. Se formos a ver, o Sporting foi hegemónico no futebol nacional ali entre o final dos anos 40 e o início dos anos 50, à altura da equipa dos 5 violinos. O Benfica foi hegemónico no futebol nacional nos anos 60 e até metade dos anos 70. O Futebol Clube do Porto foi hegemónico no futebol nacional entre a segunda metade dos anos 80 e durante a década de 90, que é quando consegue o Penta. E depois, a partir daí, assistimos também a um período em que Porto e Benfica passaram a alternar na conquista de títulos, mas não houve aí nenhuma hegemonia do Belenenses em nenhum momento da sua história. Agora, houve uma altura em que o Belenenses, de facto, era considerado um dos grandes, porque naquelas alturas em que a hegemonia era mais dividida, o Belenenses estava sempre lá em cima. Bom, o que é que eu vos quero dizer ainda em relação a isto? 2 ou 3 coisas. Primeira coisa, para deixarem perguntas no meu servidor de Discord e elas poderem ser respondidas aqui no Futebol de Verdade, aquilo que têm que fazer é ser subscritores premium do meu Substack. Fica aqui o link para poderem fazê-lo. É tadeia.substack.com. Se lá forem, se quiserem fazer a subscrição, podem fazer a subscrição gratuita, em que asseguram pelo menos que recebem o início de todos os textos e recebem de borla as conversas de bancada na íntegra e as conversas de bancada, a sua minha crónica matinal de segunda
segunda à sexta-feira, mas depois recebem também o primeiro parágrafo dos outros textos, dos textos que são exclusivos para subscritores premium. Não pagam nada, também não recebem tudo. Se quiserem aprofundar um bocadinho a experiência, ter acesso ao canal de Telegram, ter acesso ao servidor de Discord, ter acesso a conteúdos exclusivos, não só em texto como em vídeo também, bom, o que têm que fazer é fazer então a subscrição premium, que vos custa 5€ por mês ou 50€ por ano, se quiserem aproveitar 2 meses de borla na subscrição anual. Esta era uma das coisas. Segunda coisa, se quiserem saber mais sobre alguns dos campeonatos que eu estive aqui, de que eu estive aqui a falar, há um texto no meu Substack, que é exclusivo para subscritores premium, mas vos deixo aqui também um link para poderem ler, que é sobre os campeonatos decididos na última jornada. E alguns destes campeonatos, o de 55 está lá contada a história, o de 59 está lá contada a história, porque foram campeonatos decididos na última jornada. Portanto, alguns deles estão lá. Agora, também vos posso dizer que a partir deste mês de setembro, e vai acontecer a primeira vez no próximo fim de semana, não é neste, já é depois só no outro, eu vou retomar a série F80 com a história detalhada de cada campeonato, exatamente onde a tinha deixado. E ainda vamos ali na década de 30. Portanto, mas são textos deliciosos de fazer e espero que vos deem a vocês tanto gozo a ler como me deram a mim a pesquisar e a escrever. Portanto, vai ser no próximo fim de semana, o último fim de semana de cada mês, vamos voltar a ter a história dos campeonatos. Eu tenciono a levar esta empreitada até ao fim e lá está. Este é um dos contributos que eu espero estar a dar para a reflexão em torno do futebol em Portugal, é recuperar a história, porque não há ninguém que o faça. A malta só se interessa em saber quantos campeonatos é que eu tenho. E tu, quantos é que tens? Eu tenho mais que tu. Eu sou maior que tu. Não, porque contamos a Taça Latina e a Taça Latina não conta. E a Taça Intercontinental também não é. Agora é que é Mundial de Clubes. Ouça, não quer saber disso para nada. Eu acho... E o Campeonato de Portugal, que não conta. Não, tem que contar. Enfim, não quer saber disso para nada. Aquilo que me interessa... Aquilo que chamavam às coisas na altura, e depois se hoje em dia a gente conta ou não conta, ninguém me garante daqui a 200 anos não vai aparecer aqui alguém que diz isto do Campeonato da Liga não conta. O que conta é a Superliga, em que era permitido jogar em extraterrestres. Portanto, só aí é que a coisa funciona. Bom, enfim, isso não me interessa nada, conforme as picardias são interessantes para vocês terem nos cafés, e eu também posso participar em algumas com os meus amigos, mas quando estamos a falar de recuperar a história do futebol, não é isso que interessa. O que interessa é honrar os heróis do futebol nacional, do centenário do futebol nacional, de competição nacional, e é isso que eu estou a fazer na série F80. Aliás, hoje vai haver F80, com mais uma cromobiografia de um antigo jogador que faz hoje anos. Portanto, já sabem, fiquem atentos, vai sair no meu Substack. Se forem subscritores, nem que seja gratuitos, hão de receber pelo menos o primeiro parágrafo dessa história. Bom, por fim, antes de vos deixar com o Futebol de Verdade Flash relativo ao Sturm Graz 1, Sporting 2 de ontem à noite, que já foi entregue, conforme vos disse, aos subscritores premium do meu Substack ontem à noite, aquilo que vos digo é que hoje de manhã houve conversas de bancada. E fica aqui também o link. As de hoje foram muito em torno da gestão que as equipas, ou que os treinadores fazem às suas equipas nos jogos da Liga Europa e da Liga Conferência. Porque é que fazem isto nestas competições e, afinal de contas, que reflexo é que isto tem nas suas campanhas nos campeonatos? Podem ler o texto, o link já ficou lá atrás, mas para já aquilo que vos peço é que fiquem então com o Futebol de Verdade Flash relativo ao Sturm Graz 1, Sporting 2. É já a seguir. Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao Futebol de Verdade Flash para o Sturm Graz 1, Sporting 2. A primeira vitória do Sporting na sua história em solo austríaco e conseguida perante um adversário que pareceu bastante mais fraco do que a equipa leonina, mas ainda assim de virada e um bocadinho de aflitos, muito em função daquilo que foi o início do jogo bastante apático da equipa de Ruben Amorim. Foi preciso mesmo o golo de Boving, o médio da equipa do Sturm Graz, aos 58 minutos, após um erro coletivo de pressão da equipa do Sporting, para acordar os Leões no jogo no péssimo relevado de Graz. Um relevado que dificultou muito o domínio da bola, o passe, a recepção, as jogadas individuais, tudo e mais alguma coisa que fosse preciso fazer com bola, o relevado dificultava, com tufos levantados e com muitas irregularidades. Bom, Ruben Amorim chamou, a seguir a esse gol de Boving, a 32 minutos do final, a 32 minutos dos 90, chamou os titulares que tinha deixado de fora, nomeadamente
Pedro Gonçalves, Nuno Santos e mais tarde Morita, mas tanto como o acréscimo de qualidade que a entrada destes jogadores no 11 acabou por representar, o que influiu nos golos de Gyökeres e Diomande, com os quais os Leões deram a volta ao resultado, foi a mudança geral de atitude da equipa, que tinha estado, conforme vos disse, apática na primeira parte, a confundir baixa intensidade com entorpecimento total, mas já na segunda parte, desde o início da segunda parte, tinham vindo um bocadinho mais ativos, um bocadinho mais animados, a fazer as suas ações mais normais também, com mais mudanças de velocidade, com mais acelerações, com mais boas combinações, mais acordaditos na altura da pressão coletiva, e isso acabou por ditar depois a mudança no rumo do jogo. Ora, é importante Ruben Amorim também tirar as suas ilações daquilo que se passou em Graz hoje. Porquê? Porque ainda ontem, na conferência de imprensa, ele acabou por dizer que para o Sporting o importante era o campeonato, não era tanto a Liga Europa, e já se sabe que isto, se somado ao facto de depois alguns titulares habituais estarem fora, acaba por influir no subconsciente dos jogadores e acaba por levá-los também a não renderem o seu habitual, quanto mais não seja porque se sentem um bocadinho também desobrigados de o fazer. Já se percebe que em condições normais isto pode ser feito, mas esta equipa do Sporting aparentemente ainda não tem a maturidade competitiva suficiente para gerir com baixa intensidade um adversário ao qual era claramente superior. Aliás, deixem-me dizer-vos que depois de ver jogar o Red Bull Salzburgo ontem no Estádio da Luz contra o Benfica, ver jogar hoje o Sturm Graz contra o Sporting, e parece-me que há uma diferença clara de qualidade entre as duas equipas, que no entanto não esteve à vista quando se defrontaram, porque empataram no último fim de semana uma com a outra e, na verdade, no campeonato austríaco, nem uma nem a outra ainda perderam nesta temporada. Bom, mas, tal como vos disse, o jogo começou bastante entorpecido, com o Sporting, percebe-se que tenha querido baixar o ritmo do jogo, porque já se sabe que esta equipa do Sturm Graz é uma equipa que mete na sua pressão, mete na capacidade para acelerar o jogo, mete nessas armas a sua principal característica, e então a intenção dos jogadores leoninos seria baixar de tal maneira o ritmo do jogo para anular essa superioridade física do Sturm Graz. Mas o que isto gerou foi uma primeira parte em que praticamente não houve situações de baliza. Um jogo muito parado, o Sturm Graz também não queria arriscar, não só não arriscava em termos de pressão na saída de bola do Sporting, como também não arriscava mandando muita gente para a frente quando tinha a bola. O Sporting, quando tinha a bola, pausava o jogo, tentava sobretudo fazer com que ele fosse mais lento, não só para não se fatigar para aquilo que é, e o treinador já o disse, o seu objetivo principal, mas também para impedir que o jogo se transformasse num tal jogo de transições que conviria muito mais aos austríacos do que aos portugueses. Assim sendo, na primeira parte contei 3 situações com um bocadinho de perigo, e foram todas de bola parada. Uma primeira para o Sporting, logo aos 3 minutos, um livre de Bragança que Coates apareceu na área para concluir de cabeça e fazer a bola passar ao lado do poste esquerdo da baliza do guarda-redes austríaco, e depois, do outro lado, aos 5, um canto em que aparece Kitaishvili, o jogador mais criativo desta equipa do Sturm Graz, também a cabecear, e Adam conseguir defender. A bola ia para a baliza, mas ele conseguiu defender e tirar para canto. Daí até ao intervalo foi um aborrecimento total. A única coisa que se viu foi ainda, aos 33 minutos, um livre de Hjulmand sobre o lado esquerdo do ataque do Sporting, muito bem cruzada a bola, e Paulinho por pouco não chegou para desviar-se, e até desviado seguramente teria sido para fazer golo. Ora, não foi preciso o Sturm Graz marcar para o Sporting mudar um bocadinho de atitude. Viu-se uma equipa, e com certeza que o Ruben Amorim chamou a atenção dos jogadores ao intervalo para isso mesmo. Viu-se no início da segunda parte uma equipa mais ativa, parece que lhe deram a cheirar uma daquelas coisas que acorda, não é? E a verdade é que logo nos primeiros 3 minutos o Sporting teve 2 boas situações para marcar, e ambas em situações de bola corrida. Na primeira é Jani Katam, que apareceu hoje a jogar como ala direito no
3-4-3 do Sporting. Um 3-4-3 que a dada altura o Sporting transformou em 3-4-1-2 ou em 3-5-2, mas já lá vamos mais à frente quando vos falar na fotografia tática do jogo. Bom, estava a dizer, primeiro, logo aos 46 minutos, um slalom de Katam da direita para dentro, é isso que se lhe pede a jogar como ala direito, sendo o pé esquerdo o seu pé predominante, ele depois acabou por conseguir meter o remate, mas meteu sobre a barra. E depois, aos 48 minutos, outra vez Jenny Katam na origem da jogada, a cruzar do lado direito para um cabeceamento de Trincão, que desviou a bola do guarda-redes, mas Sherpen conseguiu ir lá buscar a bola e fazer a primeira grande defesa das duas ou três que ainda assim serviram para impedir que o Sporting se colocasse em vantagem mais cedo na partida. Ora, posto isto, o Sporting parece que entrou outra vez numa ligeira monotonia e foi o Sturm Graz quem acabou por agitar as hostes, marcando o golo. É um golo em que começa precisamente numa ação de pressão de Jenny Katam na frente, mas é batido pelo lateral esquerdo do Sturm Graz, Dante. Isso gera imediatamente uma descompensação na zona defensiva do Sporting, força toda a equipa a inclinar-se para aquele lado direito e quando o Ullmann também é batido por uma bola que vem para o corredor central, isso faz com que apareçam 2 ou 3 jogadores do Sturm Graz em boa situação. Um deles, que foi Kitaishvili, chutou, a bola foi ao poste da baliza de Adam e depois na recarga Boving acabou por surgir em condições para fazer o golo 1-0 para o Sturm Graz, que também pouquíssimo tinha feito até esse momento para se colocar em vantagem, mas via cair do céu a possibilidade de ficar com 3 pontos nesta primeira jornada. Ora, reagiu o Sporting, logo primeiro aos 59 minutos, no minuto seguinte, no remate à meia volta de Paulinho, que Sherpen defendeu para canto, e depois então vieram as substituições. Entraram Nuno Santos e Pedro Gonçalves, foram os dois primeiros, o Nuno Santos começa por estar na origem, ele entrou aos 62 minutos, 4 minutos depois está na origem de mais uma situação de golo criada pelo Sporting. É ele quem faz um cruzamento para a área, Coates ganha a primeira bola, coloca a bola à frente de Paulinho, que tira uma grande defesa, mais uma a Sherpen, e depois, não satisfeito, o guarda-redes do Sturm Graz ainda foi buscar a recarga feita por Gonçalo Inácio já na pequena área, mas ele conseguiu chegar lá e ir buscar a bola também. Ora, pouco depois, 10 minutos depois, chegou o golo do empate do Sporting num lance de gênio de Pedro Gonçalves. Portanto, os dois suplentes acabaram por estar, um na origem da primeira situação de perigo após o golo do Sturm Graz e o outro mesmo na situação em que o Sporting chega ao empate. Pedro Gonçalves, de calcanhar, fez a bola passar por cima de Stankovic, o médio defensivo da equipa do Sturm Graz, que estava muitas vezes a encostar atrás para fazer terceiro central. Ganhou a posição para o remate, rematou, Sherpen voltou a defender, mas desta vez beneficiando até ali de alguma lentidão de Affengruber no ato de afastar a bola, e Gyökeres conseguiu antecipar-se e meteu a bola dentro da baliza para o gol do empate. Voltou a mexer, então, Ruben Amorim, com as entradas de Morita, Marcos Edwards e de Fresneda. O Sporting queria ir à procura da vitória e acabou por ver recompensado este esforço com o golo de Diomande aos 84 minutos. Há um livre de Pedro Gonçalves, a defensiva do Sturm Graz tira a bola, Diomande muito bem a conseguir tirar a bola da frente de Prasse, ganhar posição para rematar com o pé direito. A bola ainda desvia em Coates, mas a verdade é que Sherpen não chegou lá e o Sporting colocou-se justamente, diga-se de passagem, porque mesmo assim, apesar de ter oferecido mais de meio jogo de borla, acabou por ter mais situações de perigo e acabou por justificar a vitória. Foi a primeira vez, esta época, que o Sporting se viu durante um jogo a perder, acabou por responder bem, mas com certeza precisará de repensar esta estratégia nos jogos da Liga Europa, porque com o adversário mais forte poderia ter saído mal a coisa. O Sturm Graz, é bom que se diga, até a final ainda teve uma boa situação para eventualmente conseguir fazer um empate. Foi um remate de fora da área de Horvat, um remate em arco, a bola passou ligeiramente sobre a barra da baliza de Adam, que no entanto não chegaria lá de maneira nenhuma. Salvaram-se os 3 pontos e a reação do Sporting após o gol de Boving.
Vamos então à fotografia tática do jogo de hoje para vos dizer que o Sporting fez 5 alterações em relação ao 11 que no fim de semana tinha ganho ao Moreirense por 3-0. Portanto, já se vê que Ruben Amorim optou por mudar bastante a sua equipa, mudou praticamente meia equipa. Manteve o guarda-redes Adam e a estrutura de 3 centrais, com Diomande, Coates e Inácio, mas depois os 4 do meio-campo, dos 4 do meio-campo só ficou em campo Yulman. Porquê? Porque em vez de Gaio na direita surgiu Jenny Catamo, em vez de Nuno Santos na esquerda surgiu Mateus Reis, e mais uma vez é curioso reparar que quando está Catamo está Mateus Reis, isto é, um ala que se junta aos avançados no momento de pressão e outro que defende atrás quando a equipa começa a defender, e quando está Gaio, que faz à direita aquilo que faz Mateus Reis à esquerda, está do outro lado Nuno Santos a fazer à esquerda aquilo que hoje fez Jenny Catamo à direita. Isto é, em termos de posicionamentos. Porquê? Porque quando o Sporting defende em 4-2-4 com um dos alas juntamente com os 3 da frente. Bom, mas estava a dizer, Yulman manteve-se, Catano em vez de Gaio do lado direito, Mateus Reis em vez de Nuno Santos do lado esquerdo e Daniel Bragança em vez de Morita ao lado do médio dinamarquês. Depois na frente só ficou Gyökeres e apareceu Trincão em vez de Pedro Gonçalves e Paulinho em vez de Marcos Edwards. O Sporting começou, além daquela nuance dos posicionamentos defensivos de que já vos falei, começou com Trincão a jogar sobre a esquerda e não sobre a direita, tal como era mais habitual. Porquê? Porque geralmente Trincão ou Edwards, o avançado canhoto na equipa do Sporting, aparece do lado direito, mas desta vez optou o Ruben Amorim por inverter isso, até por ter um canhoto a jogar com ala direito, como é o caso de Jenny Catamo. Para a segunda parte, no entanto, porque se viu durante a primeira parte que muitas vezes a presença de Paulinho, um destro daquele lado, estava a condicionar as movimentações interiores de Jenny Catamo, da direita para o meio. Aquilo que Ruben Amorim fez foi recolocar os 3 da frente, fazer baixar Trincão, que apareceu como uma espécie de número 10, nas costas de 2 pontas de lança, Paulinho e Gyökeres. Ora, depois, quando começou a mexer o Ruben Amorim, o que é que fez? Primeiro, troca por troca, porque Pedro Gonçalves foi fazer exatamente o mesmo que fazia Trincão, só que melhor, na verdade, e Nuno Santos foi fazer exatamente o mesmo do que fazia Mateus Reis, mas também melhor. Quando finalmente opta por fazer a tripla substituição aos 77 minutos, é que houve ali algumas alterações, porque se Yulman cedeu a sua posição a Morita, Bragança cedeu o seu lugar a Marcos Edwards, e isto acabou por gerar um recuo de Pedro Gonçalves para a zona do meio campo. O Sporting acabou, ainda estava nessa altura empatado 1-1, acabou com Pedro Gonçalves ao lado de Morita como dupla de meio campo, e depois na frente voltou aos 3 homens dispostos um bocadinho mais na largura, com Edwards a partir da direita, com Paulinho a partir da esquerda. E isto porquê? Porque já não estava Catamo, estava Fresneda como ala direito, e aí já era um jogador destro que, portanto, podia explorar um bocadinho mais a largura também daquele lado. Ora, só para concluir esta fotografia tática, é dizer que o Sturm Graz apareceu no seu habitual 4-4-2 em losango, com Boving e Sarkaria na frente, sendo que Boving foi uma das 2 alterações que o treinador fez relativamente ao empate a 2 bolas contra o Red Bull Salzburgo no último fim de semana. Apareceu Boving em vez de Volodarčić. Depois, no meio-campo, era Stankovic o médio mais defensivo, Keitiashvili o médio mais ofensivo, com Irlanda a jogar sobre a meia-direita e Pras a jogar sobre a meia-esquerda. E uma linha de 4 atrás, com a outra alteração relativamente ao 11, que empatou com o Salzburgo, que foi a entrada de Dante para o lugar de Schnegg como lateral direito. Os outros eram Vitwisch, Affengruber, os 2 centrais, e Gazi Begovic, o lateral direito, à frente do guarda-redes Scherpen. Ora, aquilo que se viu muitas vezes também foi que, como o Sporting metia 3 homens na sua frente de ataque, o médio defensivo Stankovic muitas vezes aparecia a fazer terceiro central. Isso aconteceu, por exemplo, no lance do primeiro golo do Sporting, em que é batido por Pedro Gonçalves, é ele que lá está em linha com os outros 2 centrais para fazer linha de 5 atrás e dessa forma se opor melhor aos 3 atacantes do Sporting.
Houve algumas boas exibições na equipa do Sporting, sobretudo se conseguirmos isolar apenas a última meia hora de jogo. Porque se a ideia é puxar o jogo todo atrás, então aí é difícil. Até, inclusive, se olharmos para os primeiros 60 minutos, estava a ser o jogo mais fraco de Viktor Gyökeres, que acabou por ser fundamental na ponta final, pela forma como continuou a correr, continuou a massacrar o último reduto da equipa do Sturm Graz e como fez, inclusive, é o primeiro golo, o golo que estabelece o empate. Não achei que Hjulmand estivesse bem na partida de hoje, ao contrário daquilo que tem vindo a mostrar nos últimos jogos, perdeu muitos passos. Quem esteve melhor na zona do meio campo foi inclusive a Bragança, mais dinâmico, o jogador que mais tentou fazer o jogo mexer naquele início de partida, mas no jogo todo, acho que nota positiva só mesmo para Diomande, Coates e Gonçalo Inácio, os três de trás, sempre seguros, também sem grande grau de dificuldade para o seu jogo, e Pedro Gonçalves, porque só entrou de facto aos 62 minutos e acabou por ser, do meu ponto de vista, ele o herói. Foi ele que esteve na origem da revolta da equipa para conseguir ainda ganhar um jogo que, no momento em que ele entrou em campo, ainda estava a perder por 1-0. Nota ainda, por fim, para aquilo que me pareceu ser uma oportunidade desperdiçada por Trincão. Complicativo, a perder muitas bolas, sempre com dificuldades para se impor nos contactos físicos, e isso acabou por levá-lo a um jogo em que passou ao lado da oportunidade para mostrar credenciais para entrar no 11. E não há muito a dizer acerca da arbitragem do montenegrino Nikola Dabanovic. Tentou deixar jogar, tentou não apitar a todos os contactos, tentou ser não muito rigoroso em termos disciplinares para não estragar o jogo com cartões amarelos e acabou por conseguir levar a sua avante. O jogo acaba por não ter grandes casos, houve apenas duas questões. Parece-me que ficou um cartão amarelo por mostrar a Diomande ao minuto 22 e, por outro lado, ficou a dúvida relativamente a um lance pedido por um penalti pedido por Paulinho aos 20 minutos. Mas não houve, na realização da UEFA, nenhuma repetição aproximada desse lance e também, tendo em conta aquilo que foi o resto do jogo do Paulinho, muitas vezes a deixar-se cair assim que sentia a chegada dos adversários para tentar ganhar faltas, é bem possível que, mesmo a ver de longe, o árbitro possa dizer aqui que o árbitro tenha tomado uma boa decisão. De resto, a arbitragem sem problemas para Dabanovic é daqueles jogos em que nem valia a pena falar do árbitro. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.